Então, queridos, vamos ficar de pé. Agora é hora da palavra. Amém? Foi muito bonita as apresentações, não é, irmãos? Mas agora não vai ser só bonita a palavra, como boa, gostosa. Vamos nos alimentar. Pastor José Dionísio, ore pelo nosso pregador. Glória a Deus. Amém, irmãos. Pastor Clidenor, pastor da nossa igreja, cidade de Boa Hora, Piauí. Aquela região de Piripiri, para aquela região lá, vocês conhecem Piripiri, é uma das principais cidades do estado, e já fica lá bem perto, né? Inclusive, Piripiri é uma cidade que nós temos no nosso mapa da nossa igreja, o Brasil para Cristo, abrirmos futuramente, a cidade de Piripiri, que ainda não temos a igreja lá. Então é o nosso projeto. Amém? Deus abençoe. Pastor, com você. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos orar pelo ministro da palavra de Deus, esse homem que tem uma pequena estatura, mas é um homem do grande Deus, viu, irmãos? E com certeza, eu tenho uma absoluta certeza que Deus vai falar tremendamente conosco através deste homem de Deus. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Pai, nós chegamos ao ponto culminante deste culto, desta festa, desta maravilhosa festa, Pai, e que agora nós passaremos a ouvir a Tua palavra através do Teu servo, o pastor Clidenor. Pai da glória, usa o Teu servo como o Senhor quiser, Senhor nosso Deus, e faz dele o Teu instrumento, o Teu atalaia, em nome de Jesus, para transmitir a palavra, a necessidade de todas as pessoas que estão aqui neste auditório. Meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos o Teu servo e te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo o ilumina para trazer a palavra da salvação, a palavra da instrução, conforme o Senhor quiser. Em nome de Jesus, abençoe o Teu servo para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? É com muita alegria que nós estamos nesta noite, neste lugar. No último dia deste conclave, e eu me sinto honrado pelo meu Deus, quero externar ao meu Deus a gratidão pelo Senhor ter nos trazido mais uma vez aqui. Quero externar ao meu Deus a gratidão pela vida desse homem, que é referência para mim, para toda esta igreja e para o nosso estado do Piauí. A sua esposa, a missionária Eva. Eu quero louvar a Deus a vida desta igreja. Trago um abraço da igreja, o Brasil para Cristo, da cidade de Boa Hora, para esta igreja aqui. Louvo a Deus a vida do pastor Didi, que nós se encontramos mais uma vez, os seus filhos, a sua esposa, que já recebemos ali também em Boa Hora e foi bênção de Deus. Quero louvar a Deus também a vida dos pastores, meu amigo pastor Josias, um homem que Deus me deu e tenho uma enorme admiração pela sua vida. Sem delonga de tempo, a hora não nos espera. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 5. Já falo da minha esposa, da minha mãe que me acompanham. Vamos ler o texto para que os irmãos sentem. Glória a Deus. Ontem foi bênção de Deus ali no povoado Santana, onde o pastor Itamar trouxe uma poderosa porção da palavra de Deus, onde ele pregou Bíblia. E é o que nós precisamos é ouvir Bíblia. Aqueles que trouxeram a palavra, levante ela em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dizer, pastor, mas eu tenho no celular, mas o bonito é ela, é a velha Bíblia. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo de número 14, que é o tema desse trabalho maravilhoso, que diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Podeis sentar nesta noite.
Quero louvar a Deus a vida da minha mãe, minha companheira, glória a Deus, sempre vem comigo. A minha esposa, irmã Aline, e nosso irmão Leonardo, diácono Leonardo, que foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus em boa hora no meu trabalho. Eu quero pedir licença ao pastor presidente, pastor Zé Francisco, que na inauguração da nossa congregação que estamos construindo no Mato Seco 3, eu quero que o senhor leve o presbítero Valdécio para fazer o louvor com o irmão do paredão, esqueci, não sei o nome dele, cantor Léo, aí está, para fazer o louvor para nós ali, porque vai ser 2 dias de festa, tá bom, meu amado? Em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando ele começou a louvar a Deus, o Senhor, no que a igreja levantou, eu também levantei, e o Espírito Santo em poucos minutos me fez eu fazer uma viagem aqui no altar, aonde no ano de agosto de 1998, o meu pai dirigia uma congregação na localidade de Pau Pombo, aonde eu nasci e me criei. Nasci no Brasil para Cristo. No ano em que nasceu o Brasil para Cristo no Pau Pombo, em 1986, foi o ano em que eu nasci também. E hoje sou pastor daquela igreja, e logo o pastor vai estar fazendo a nossa posse para presidir a igreja naquela localidade para a honra e glória e louvor do Senhor. Mas o que eu quero falar para você, rapidinho antes de eu começar a pregar, é que em agosto de 98, a minha mãe em 96 fez o primeiro concurso da cidade de Boa Hora. Concurso 40 horas. Ela trabalhou 1 ano como professora naquele município. E de repente, um homem nos tirou daquele lugar. A minha família nós deixamos tudo, inclusive o emprego. E viemos para a cidade de Passagem Franca, tomar conta de uma igreja, a gente criança, pequenininho, sempre a gente foi. Tomar conta de uma igreja. O prefeito da cidade disse: não, eu vou deixar 2 anos aqui, para caso vocês voltarem, o emprego dela está garantido. Na época, o aluguel de uma casa em Passagem Franca custava R$30, que seria R$300 no dia de hoje. E quando venceu-se o tempo do concurso dela, que se passou os 2 anos, o homem que nos tirou de lá, um pai de família, um homem muito dedicado na obra do Senhor, que é o meu pai. A congregação estava crescendo naquele interior. 2 anos depois, o homem que nos tirou de lá, sem nos avisar, cortou o aluguel da casa que a gente estava morando. A gente sem saber de nada, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Mas enquanto aquela porta se fechava ali, Deus abriu uma porta pequenininha, a 7 quilômetros da cidade de Passagem Franca, no interior. E a minha mãe, querendo se comunicar com a dona da casa para entregar a chave da casa. E de repente aquela mulher chega na nossa casa para tirar nós da casa, despejar da casa. Quando a minha mãe viu ela, minha mãe se alegrou e disse: ô dona, eu precisava te ver, porque eu precisava te devolver a chave da tua casa. E ela disse: eu precisava ver vocês, porque eu preciso despejar, tirar vocês desta casa, porque já faz 3 meses que eu não recebo o aluguel. O dinheiro que era para comprar alimento para a nossa família, meu pai teve que pagar o aluguel da casa. Porque eu quero dizer algo para você nesta noite. Nada nessa terra é mais importante do que o teu nome.
O teu nome, ele é único. Quando o pastor diz, está com 24 anos na frente desta igreja, precisa ter caráter, precisa ter um bom nome. Nós fomos para aquele interior, e eu lembro que eu pescava a semana inteira, e eu vendia aqueles peixes, para comprar 1 quilo de carne para nós comer. Quando eu levantei, o Senhor falou, meu coração disse, meu filho, aquilo que eu te prometi, eu venho cumprido todos os dias da tua vida. E o fato de você estar aqui nesta noite pregando para a minha igreja, é uma promessa que eu te fiz ainda criança, quando um dia Deus usou uma missionária e disse, Deus vai te levar, e multidões de pessoas vão ouvir a pregação da palavra do Senhor, transmitida pelos teus lábios. Eu quero dizer para você nessa noite que eu não tenho ouro e nem prata para vocês, mas o que eu tenho nessa noite é uma porção poderosa da palavra de Deus para o teu coração. Eu não sou pregador, eu sou um contador de história, e nessa noite, em poucos minutos eu quero transmitir, eu quero verbalizar aquilo que Deus colocou no meu coração para a minha vida, porque primeiro a gente come da comida, e depois a gente transmite esse alimento que vai edificar a minha e a tua vida nesta noite, neste lugar. A carta de Paulo aos Efésios, é uma carta muito poderosa, que nos traz muitos ensinamentos da palavra de Deus. É na carta de Paulo aos Efésios, ou na cidade de Éfeso, na segunda viagem missionária de Paulo, onde ele implanta uma igreja naquele lugar. Eu estava falando ontem para o irmão Leonardo, quando nós olhava para a igreja, a congregação, a igrejinha pequena ali na frente, eu dizia, não há nada que um dia é grande que um dia não foi pequeno. Assim era a cidade de Éfeso, era a segunda cidade mais importante do Império Romano naquele mundo antigo. Era na cidade de Éfeso que tinha um porto aonde chegava navios trazendo riqueza para a cidade de Éfeso, trazendo mercadorias, trazendo vendedores ambulantes para aquela cidade. Era uma cidade turística, porque na cidade de Éfeso foi construído o templo da deusa Ártemis, aonde tempos depois se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo, ele era missionário, e quando ele chegou naquela cidade, uma cidade idólatra, ele disse, é este o lugar que eu preciso implantar uma igreja, aonde o evangelho do Senhor, ele vai ser distribuído neste lugar. Ali se inicia um trabalho. Ele não tinha medo de pregar a palavra do Senhor, ele não tinha medo de falar a verdade. Quando nós vinha da rádio hoje à tarde, o evangelista Valdinar me disse, eu não tenho medo de pregar a palavra na rádio. É isso que Deus, ele está chamando, é isso que Deus, ele está procurando homens corajosos para pregar a santa e poderosa palavra do Senhor. Porque não sou eu que faço o movimento, não sou eu que mudo vida de ninguém, não sou eu que convenço uma pessoa, mas quando alguém começa a falar desta palavra com coragem, o Espírito Santo de Deus, ele se levanta e o nome do Senhor é glorificado. Paulo começa o trabalho na cidade de Éfeso, a igreja começa a acontecer, a igreja começa a se levantar. E detalhe, a igreja de Éfeso, ela era conhecida, pastor Zé Francisco, aleluia, pela adoração profunda ao nome do Senhor. Era mais ou menos você encontrar um crente da igreja de Éfeso e você dizer, para onde você vai? Ele dizia, eu vou para a igreja, fazer o quê? Adorar ao Senhor. Ele não dizia, eu não vou cantar. Ele não dizia, eu vou ali para uma simples apresentação. Ele dizia, eu vou adorar ao Senhor.
É impossível uma igreja não crescer, aleluia, por meio da adoração. Quando eu ouvia o evangelista falando a biografia desta igreja, como tudo aconteceu lá atrás, sabe por que está completando 48 anos hoje? Porque a adoração ao nome do Senhor sempre foi prioridade nesta igreja, nesse lugar. É na adoração que nós conseguimos vencer. A Bíblia diz que quando a Síria, aleluia, os amonitas se levantaram contra Judá, quando o rei Josafá viu o que estava acontecendo, ele reuniu a igreja, aí ele orou ao Senhor, e Deus disse: olha, Josafá, eu ouvi a tua oração, e eu desci para te ajudar. Manda os soldados colocar a espada na bainha, e manda ele subir o vale, adorando ao nome do Senhor. E enquanto, aleluia, eles subiam adorando ao Senhor, Deus dava vitória para ajudar por meio da oração. Tem guerra que não é na força, tem guerra que não é no braço, porque a Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, aleluia, para desfazer todos os dados inflamados do maligno e quebrar todo o baluarte que se levanta contra Deus. A igreja, ela adorava a Deus. Nós temos que voltar para a adoração a Deus. Lá no céu não tem fome, não tem guerra. Lá no céu não tem perseguição. Lá no céu não tem morte. Mas a Bíblia diz, pastor Josias, que os anjos cantam 24 horas: Kadosh, 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 Yahvé, Sabaote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, essa igreja está ficando cheia da glória do Senhor. Levanta a mão para os céus, adore ao nome do Senhor. Enquanto você adora, cadeias são quebradas, correntes são desfeitas. O nome do Senhor é exaltado, é glorificado nesse lugar, e o teu milagre está a caminho nesta noite. Quiser aplaudir, aplauda ao Senhor. Pode aplaudir. Agora nós entramos no tema da festa, porque Paulo manda uma carta. Ele escreve essa carta e ele diz, ele fala das obras das trevas e das obras da luz. Aí ele diz: desperta, ó tu que dormes. Esse versículo não é para o mundo. Esse versículo é para a igreja do Senhor. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, porque Cristo quer esclarecer a tua vida. Mas nós estávamos acabando de falar a biografia de uma igreja onde a adoração era o DNA daquela igreja. Agora vem esse recado: desperta tu que dorme. O pior estágio de uma igreja é quando ela está dormindo o sono espiritual. Enquanto Eli dormia, a lâmpada do templo se apagava. Enquanto Sansão dormia, os filisteus cortavam as suas tranças. Enquanto Saul dormia, aleluia, ele perdia a sua bilhar de água e também a sua espada. Jesus, aleluia, ele chega para os seus discípulos e ele encontra eles dormindo e ele diz: acorda, nenhuma hora vocês conseguem vigiar comigo, orar e vigiar para que não entreis em tentação. Para a igreja de Corintos, o apóstolo São Paulo, ele escreve dizendo: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos aqueles que dormem. O meu propósito nessa noite é pregar a Bíblia nesse lugar. Eu só tenho mais uns 20 minutos.
Mas eu quero transmitir o que Deus me mandou transmitir nesta noite. Jesus, ele chega. A igreja de Éfeso, ela é exortada à questão do sono. O tempo se passa, eles não despertaram, irmã da água. A última lâmpada apostólica de Deus aqui na terra, é por ela que Deus manda um recado. E olha só, se você for estudar e perceber quem pastoreou a igreja de Éfeso, Paulo fundou, pastoreou a igreja de Éfeso. João, aleluia, o evangelista, ele escreve, aleluia, o evangelho que traz o seu nome na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi pastoreada também por Timóteo, homens, aleluia, que traz a sua história, homens de Deus que passaram por aquela igreja. Ministério não é como começa, ministério é como termina. Ministério tem começo, meio e fim. Hoje eu sou novo, tenho 37 anos, não conta para ninguém. Eu tenho um vigor. Às vezes eu chego do trabalho, todo dia eu vou visitar com a minha esposa, todo dia eu tenho disposição para evangelizar. Mas vai chegar o tempo que a idade vai chegar, aleluia, o tempo vai passar. É quando Paulo percebe que o tempo estava chegando, o tempo estava findando. Lá na masmorra de Roma, ele chama o seu servo Timóteo e diz: Timóteo, vai lá em Troade, traz a minha capa, traz também os livros, os pergaminhos, eu preciso estudar. Ele diz: mas por quê? Porque quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da partida, da minha partida é chegada. Eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Tem começo, meio e fim. Aí quando Jesus escreve para a igreja, as 7 igrejas da Ásia, quem está no meio? A igreja de Éfeso. A primeira carta é para a igreja de Éfeso. Conheça as tuas obras. Perdeu o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Não tem evangelho sem arrependimento, igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Jesus, ele chega, ele encontra, presta atenção, ele encontra a igreja de Sardes. Olha só, Apocalipse capítulo 3, ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vive, mas está morto. Não basta pular, não basta dizer eu sou crente. Ele diz: tem muita gente com a cara, aleluia, que tem jeito de que está vivo, mas já está morto. A igreja do Senhor não pode ter 2 caras. A igreja do Senhor não pode andar, aleluia, com um pé na igreja e um pé no mundo. A igreja do Senhor tem identidade. Ela tem que ter identidade. A igreja do Senhor, ela é viva, aleluia. A igreja do Senhor, ela tem que ser um luzeiro aqui na terra, porque a igreja do Senhor, aquele que o fundou, está vivo pelos séculos dos séculos, e é Ele que transmite vida para a sua igreja. A igreja de Laodiceia, Jesus encontra ela dormindo. Ontem o evangelista ligou para mim, eu estava dormindo no hotel, e o telefone chamou para mim ir para a chácara, e eu não acordei, eu não vi a chamada porque eu estava dormindo. Jesus chega na igreja de Laodiceia,
Eles estão dormindo tanto que eles não percebem que ele está lá fora dizendo: aí é a minha casa, eu quero entrar dentro da minha casa, aleluia. E você imagina que não tinha alguém lá dentro dizendo: ei pastor, Jesus está lá fora, ele quer entrar, e alguém dizendo: aqui ele não entra, porque se ele entrar aqui, ele vai querer mudar aquela irmã, ele vai querer mudar aquele irmão, aqui eu não quero, aleluia. E ele está lá fora dizendo: ei, eis que eu estou à porta e bato, se alguém aí dentro ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, eu quero entrar dentro desta casa, eu quero fazer morada, eu quero ceiar, eu quero dar alimento, aleluia, eu quero ceiar com ele e ele comigo nessa noite, aleluia. Noite de você abrir a porta do seu coração. Acorda, porque Jesus está no nosso meio. Diga para o teu irmão: nós precisamos despertar. Diga com autoridade: nós precisamos despertar. Porque nós temos visto um avivamento adulterado, aonde entre quatro paredes nós falamos línguas estranhas, nós rodopiamos, plantamos bananeira, mas isso se limita aqui dentro. Lá fora isso não está refletindo. A adoração da igreja de Éfeso era conhecida por todas as igrejas que Paulo tinha, que ele tinha levantado, que ele tinha implantado. Da pandemia para cá eu fiz um estudo recente, aleluia, no Jornal Nacional. Passou a menos de 15 dias que mais de 11 mil casamentos de 2 homens ou de 2 mulheres aconteceu no Brasil, e menos de 4 mil casamentos de homem com mulher, como Deus deixou, aconteceu no nosso país. O pastor Josias estava me falando lá da faculdade da sua filha, como as drogas rolam a solto na faculdade. A nossa cidade, ela é tão pequenininha que se você arrancar o teu carro, apertar no botão de levantar o vidro, antes do vidro chegar, o vidro você já tem atravessado a nossa cidade. E a droga e o homossexualismo, a Umbanda tem crescido na nossa cidade. E o que fazer com isso? De quem é a culpa? Porque o mundo está dormindo há muito tempo. Quem lembra daquele acidente que aconteceu naquela cidade chamada... Como é que é o nome da cidade? Cidade de Minas Gerais. Cidade chamada Capitólio. As rochas caíram por cima das embarcações. E o pior de tudo é que as pessoas que estavam distantes ficaram gritando: ei, vai desmoronar, ei, vai cair. E o povo tirando selfie, tirando foto. No dia 7 de outubro do ano passado, o Hamas entrou em Israel, no meio de uma festa. Lá vem os terroristas descendo de paraquedas, e o povo dançando, gesticulando, gritando, pensando se tratar de um show pirotécnico. De repente alguém aterrissa na terra e começa a matar os homens, mulheres, crianças, idosos, como se estivesse matando bicho. Você diz: o que isso tem a ver? É tempo da igreja despertar. No ano de 1995, o pastor sul-coreano David Yong-chon, ele estava pregando no Brasil, e ele disse: a igreja brasileira é um leão adormecido. No dia que esta igreja, aleluia, acordar, o mundo ouvirá o bramido deste leão. O tempo passou, ninguém exporta mais missionário do que nós. O pastor estava falando ontem que só o nosso ministério está em mais de 30 países.
Então a igreja despertou, a igreja acordou, a igreja se levantou, aleluia. Agora eu quero falar rapidamente 3 pensamentos meus. Uma igreja que despertou, ela tem uma vida de oração, ou a oração é o alicerce da igreja, ou esta igreja não tinha 48 anos, muitos ministérios têm se levantado, ficado pelo meio do caminho. Alguém diz, mas por que se acabou? Porque faltou a oração na igreja. A oração é a chave que abre os céus, a oração é o que traz os céus para a terra e que conecta a terra com os céus. Ou o crente tem uma vida de oração, ou ele vai perder. Ou a igreja tem uma vida de oração, ou ela vai ficar para trás, aleluia, na grande tribulação. Se você quer ser vitorioso, igreja do Senhor, tenha uma vida de oração. Jeremias 33:3, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Por mesmo Jeremias, Deus ele diz, aleluia, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, esses me encontrarão. Quando Ana, aleluia, se viu sem poder ter um filho, a Bíblia diz que ela dobrou o joelho e ela entrou em oração com Deus, porque ela sabe, aleluia, que a oração dá vitória para a sua guerra. Pedrão, irmão, Pedrão, não posso falar do Pedrão. Pedrão, a igreja primitiva estava bombando. Quem era o líder? Pedro. Aí Herodes disse, vamos prender, vamos botar na cadeia. Para quê? Para ser envergonhado no outro dia. Colocaram Pedro na cadeia. Voltou um para casa para dar a notícia. Quando chegou diante dos outros irmãos, os crentes não foram murmurar não, dizendo só foi preso porque não está fazendo a coisa certa, só foi preso porque está sendo infiel, só foi preso, não. A igreja se reuniu e disse, vamos orar. Vamos orar. Alguém pergunta, até que hora nós vamos orar? Vai ser como cantiga de grilo, é intiriço, até o nosso pastor ser solto, nós não paramos de orar. A Bíblia diz que à meia-noite a igreja está em oração, o anjo do Senhor desce na prisão, ele diz, Pedro, te levanta, sai do meio dos sentinelas, vamos para a rua. O primeiro portão automático da história da humanidade começa a se abrir, e Pedro sai, por quê? Pelo poder da oração da igreja. Tem uma vida de oração. Uma irmã no Rio de Janeiro tinha 3 filhinhos, irmã nora do pastor, que eu não sei o nome. E mulher gosta de orar, pastor Didi. Minha esposa, ela sai para o circo de oração 2 horas. 7, 8 horas é a hora que ela chega. Naquele sábado, já termino. Naquele sábado, a irmã foi orar e ela chegou para o mais velho e disse, meu filho, mamãe vai orar. Quando mamãe chegar, a manhã faz o papá dos meus filhos. E deixou. Deu 8 horas, 9h30. As crianças menores começaram a chorar. E quando eles começaram a chorar, o mais velho subiu, colocou a cadeira no armário. Colocou a cadeira, subiu no armário e pegou um pacotezinho, como de suco. Colocou numa jarra, colocou um açúcar, mexeu, pegou aquele biscoitão quadrado salgado, deu para o mais pequeno, comeu. De repente lá vem a mãe dele. Quando ela percebe, está o carro do SAMU na frente da sua casa. Ela apressa o passo, e quando ela vai chegando, os paramédicos dizem, mãe, fizemos tudo que estava ao nosso alcance, mas os teus 3 filhos morreram. Ela cai desmaiada para trás. Ele pega veneno de rato,
mexe, dá para os irmãos beber e bebe também. Ele cai na porta da casa do seu tio. Uma hora depois, aquela mãe se acordou lá no necrotério. E os médicos chamam ela para ver, para reconhecer o corpo dos seus filhos. Quando ela chega lá, tá os 3 filhos dela deitados naquela pedra de mármore. O médico entra com ela e uma enfermeira chama o médico. No que a enfermeira chama o médico, ela acompanha o médico. Quando o médico sai, aquela porta de vidro igual a do pastor Zé Francisco, ela fecha e tranca a porta. Lá fora, os médicos e enfermeiras ficam gritando, batendo naquele vidro, pensar que ela ia se suicidar ou fazer uma besteira. Ela chega diante do seu filho mais novo e ela olha para o rosto daquela criança em lágrimas. E ela começa a tirar as lágrimas dos seus olhos e dizer: Jesus, eu estava na tua casa orando, Jesus. Eu estava na tua casa orando, Jesus. Eu não estava falando da vida alheia, Jesus. Eu estava na tua casa orando, Senhor da glória. Enquanto ela dizia essas palavras, o mais novo dá um espirro e se levanta. Ela vai para o segundo, ela diz: eu estava orando. O segundo ressuscita. Ela vai para o terceiro também ressuscita. Ela diz: eu estava orando, Senhor da glória. E está escrito na tua palavra que tu és a ressurreição e a vida, e quem crê no Senhor Jesus, aleluia, viverá. Tenha uma vida de oração, igreja do Senhor. Está pensando que o cão tem medo de pulo? Ele tem medo quando ele vê um crente de joelho orando. Uma igreja que despertou, ela prioriza a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra ela é a verdade. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela também é luz para o meu caminho. Aleluia. Para Josué, Deus ele diz: tu vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi para os seus pais. Aleluia. Mas se tu quiser te dar bem na tua vida, não te aparta das palavras desta lei. Nela medita dia e de noite, nem para a direita e nem para a esquerda. Salmo 1 ele diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda com os escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o alicerce do crente, é a palavra. Para João ele diz: bem-aventurado é aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Uma igreja que despertou tem vida em si. Pergunta para o teu irmão: tu tem vida? Tu tem vida? Pergunta, pega assim no ombro dele com todo respeito. Diga assim: tu tem vida? Tu tem vida? Enquanto Jesus não morreu, os ladrões não morreram. Porque enquanto ele estava ali, ele dava vida para eles. Ele chegava no velório, ele acabava com o velório. Estavam indo para o cemitério, ele encontra no meio: para, levanta, menino do esquife, vai cuidar da tua mãe. Ele chega na casa do Jairo, ele diz: a menina não está morta não, a menina está só dormindo. Levanta, menina, bebe água e vai varrer a casa. Aleluia. Ele chega para Jairo, ele chega para Lázaro. Lázaro tinha 4 dias, aleluia. Os laqueadores já tinham laqueado a tumba. Ele diz: tira a laqueadora da tumba, tira a pedra. Lázaro, sai para fora, eu não tenho acordo com morte, porque eu sou vida. Eu trouxe vida, eu tenho vida, e ele dá vida para a sua igreja.
Estou já terminando. Diga assim, pastor Clidenor. Diga assim, pastor Clidenor. Quem me ouve, diga amém. Diga assim, pastor Clidenor. Pode parar. Termina agora, estou terminando. A igreja que despertou, ela tem vida. O mundo está às escuras. Hoje eles ainda procuram macumbeiro, feiticeiro. Eles vão para as festas, procuram os psicólogos, mas daqui a pouco eles vão procurar você. Eles vão procurar a igreja. Eles vão chegar para você, Valdinar. Você não diz, a irmã marcou a minha vida e marcou a vida do pastor Itamar, a irmã que está lá. Tem muita gente como ela, que perderam a esperança de que não há mais felicidade na terra. Um dia, aqui tem profeta e profetiza do Senhor Jesus. O profeta Ezequiel está tranquilo no seu lugar. Só que quem é servo de Deus, ele vive na dispensação de Deus. Eu sempre digo para o pastor Zé Francisco, eu estou à disposição do ministério e não é da boca para fora. Deus sabe do meu coração. Aí um belo dia o profeta Ezequiel, missionária Eva, estava dormindo e de repente ele diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de osso, e me fez andar em redor do vale, e o número de ossos na superfície do vale estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Aleluia. E ele disse: eu não sei, Senhor, mas tu sabe, ó Deus. Aí Deus diz: então prega para esse vale de ossos secos. Nessa noite Deus, ele convida eu e você a pregar essa palavra em tempo e em fora de tempo. Aí ele disse: aleluia, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, que haja, aleluia, que vocês se juntem. Aí ele diz: enquanto eu pregava, enquanto eu estava no meio do vale, eu dava vida para aqueles ossos, e os ossos começaram a se juntar, cada osso em seu lugar, a cabeça, aleluia, o pescoço, os braços e as pernas, aleluia, e de repente estava um monte de esqueleto. Aí Deus diz: agora, filho do homem, profetiza e manda vir carne, manda vir tendão, manda vir pele. Aí ele diz: e eu fiz como o Senhor ordenou. Aí ele começou a pregar para que os tendões viessem. Ali ficou um monte de defunto deitado no chão. Aí ele disse: o que está faltando? Aí o profeta diz: eles estão mortos. Ele diz: então agora clama, agora prega e manda que o Espírito venha. E o Espírito veio, aleluia, dos quatro ventos da terra, e aqueles homens se levantou, porque uma igreja que despertou, ela tem vida e ela transmite vida. Pai do Senhor, pastor Didi, tudo bem? Não, pastor, está mais ou menos. Pai do Senhor, pastor, como é que está mais ou menos? Vou ficar a mão para ver se fica bom. Não vou mentir. Lembra da viúva? Lembra da mulher que perdeu o filho? O profeta disse: vai tudo bem, mulher? O filho dela tinha ficado morto lá na casa dela. Sabe o que ela disse? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque se tu for na minha casa, o meu filho vai reviver. Porque a igreja do Senhor é vida, e ela tem que transmitir vida. O sol só brilha porque a igreja do Senhor está na terra. A lua só levanta porque a igreja do Senhor está na terra. O mundo pensa que é feliz, é a sobra da alegria da igreja aqui na terra. No dia que essa igreja sair daqui,
Uma igreja que despertou, pastor Zé Francisco. Eu estou terminando já. O hora já foi. Ela tem vida. Aí você diz, não pastor, mas o que você falou de Ezequiel é um texto figurativo, que Deus estava figurando o povo de Judá, com aquele, representando aqueles ossos, aquele morto. Pois eu quero te falar de uma menina, aleluia, é para os jovens. Cadê os jovens? Levanta a mão em nome de Jesus Cristo. Os jovens da igreja, cheio do poder de Deus. Lá em Israel, uma menininha foi levada cativo para a Síria. O general da Síria levou ela cativa. Ela foi para dentro da casa da sua senhora. Aquela menina, ela tinha todo o motivo do mundo para odiar o general Naamã. Ela tinha todo o motivo do mundo para amaldiçoá-lo, porque ela tinha sido arrancada da casa da sua família e levada cativo para uma terra estranha. Mas quando ela chegou lá, ela viu que havia um decreto de morte sobre a casa do general. E quando ela vê aquele decreto de morte, missionário, ele não fica parado. Ela não tinha direito de falar dentro da casa da sua senhora, mas ela começa a dizer: se o meu senhor for lá em Samaria e ele se encontrar com o homem de Deus, ele vai ser curado dessa lepra. Para a lepra não tinha cura. Não estou falando de uma menina, aleluia, que cresceu na casa dos seus pais. Evangelho não é só para o pastor, evangelho não é só para os obreiros, o evangelho não é só para a senhora, evangelho é para toda a igreja que despertou. Ensine o teu filho o caminho que ele deve andar. Se o meu Senhor for na casa do homem de Deus, ele vai ser curado. Terminando agora, último tópico. Quem quer ir para casa, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Só as mulheres dizem amém. Vamos dar uma surra nela, os homens. Eita, perdemos feio. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Por que nós precisamos despertar? A pergunta que não quer calar. Por que nós precisamos despertar? Por quê? Você já se perguntou? Por que precisamos despertar? Sabe por quê? Porque lá em Romanos 13, diz assim a palavra do Senhor. E aqui eu finalizo. Saudade da boa hora. Terra de mulher séria e homem trabalhador. Capítulo 13, versículo 11 diz: por que nós precisamos despertar? E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistemos-nos das armas da luz. Porque Jesus está voltando. O escritor aos Hebreus, ele diz: a salvação que foi anunciada antes, aleluia, pelos nossos irmãos atrás, agora está mais próximos. Como escaparemos nós, se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? Jesus morreu na cruz do Calvário para nos levar para os céus. Ele faz uma comparação, Mateus 25, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes, 5 eram nécias. As prudentes, além de levar suas lâmpadas, levaram consigo azeite de reserva. As loucas não levaram azeite consigo, só o da lamparina. Tardando, pois, o noivo a chegar,
todas elas adormeceram, mas perto da meia-noite ouviu-se um brado, aleluia, alguém dá um grito e diz: ei, eis aí o noivo, sai ao seu encontro. As virgens prudentes começaram a acender as suas lamparinas, as loucas lamparinas não aceitavam, não acenderam. Aí elas chegaram para as prudentes e diz: dá um pouco do teu azeite. As prudentes é prudente, ela diz: não, se eu te der, vai faltar para mim e para ti. Vai antes aos que eu vende e compra azeite para ti. Quando elas foram buscar aquele azeite e comprar aquele azeite, que elas chegaram, o noivo veio. Houve-se um brado, fala de um avivamento. Porque Jesus não vem buscar a sua igreja em pleno colapso de sono, mas todas elas dormiram. Agora, quem é prudente está dormindo, mas tem azeite de reserva aqui. A prova chega, tem azeite aqui. A luta, Jesus está demorando a chegar, mas o azeite está aqui. Eu falei da igreja que despertou, tem uma vida de oração, está comprando azeite. Uma igreja que despertou, ela prioriza a palavra, é azeite chegando. A igreja que despertou, ela tem vida, é azeite aqui na minha lamparina. Porque não sei a hora que ele vem, aleluia, não sei a hora que ele vai vir. Ele pode tardar, mas se ele tardar, tem azeite aqui, a lamparina está acesa. Porque Jesus vem buscar uma igreja de lamparina acesa. Paulo está na igreja de Tessalônica. Agora eu vou embora, agora eu vou sentar mesmo. E quando ele está na igreja de Tessalônica, os irmãos começam a morrer. Cantor Valdécio, o outro lá, do paredão. Vai fazer eu comprar um paredão, que eu achei bonito o paredão dele. Sou invejoso. Aí os irmãos começam a morrer. Pedrão. E quando os irmãos começam a morrer, pastor Zé Francisco, a igreja se desaba em tristeza. Porque eles dizem: pastor Paulo, nós estamos vivos, nós temos a esperança. Porque Jesus vai voltar. E nossos irmãos que morreram, o que vai acontecer com eles? Porque eles morreram. Aí Paulo diz: meu irmão, espera aí, eu vou orar a Deus. A oração. E quando ele vai orar a Deus revela para ele. No outro dia, ele prepara, ele reúne toda a igreja e marca um culto. E ele diz: eu tenho uma mensagem, e eu vou falar nessa noite do arrebatamento da igreja, porque eu orei e Deus me revelou, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13. Aí ele começa a dizer: meus amados irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito àqueles irmãos que já dormem, como se eles não tivessem esperança. Se nós que estamos vivos temos a certeza que Jesus vai voltar, Ele trará consigo os nossos irmãos que já foram antes de nós. Porque o mesmo Senhor, dada a palavra de ordem, descerá dos céus com alarido e com a voz de arcanjo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E o mesmo Senhor dá a palavra de ordem, o Senhor lá de Atos 1:8. Ei, porque vocês estão olhando, esse mesmo Senhor que foi assunto aos céus, da mesma forma que Ele foi, Ele vai voltar. Lá em João 3,16, lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou para o Pai preparar lugar e voltarei para buscar a minha igreja. E o mesmo Senhor, dada a palavra de ordem, descerá dos céus com alarido e com a voz do arcanjo. Jesus está num certo lugar, e de repente o Pai vai dizer para ele: filho, vai buscar a minha igreja lá em Jaicós, lá no Brasil, no mundo inteiro. Quando ele se levantar do trono,
a trombeta do Senhor vai tocar. O que é o alarido? O alarido era a trombeta que era tocada avisando que o rei estava voltando da guerra. Quando a segunda trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A sua tia, a sua mãe, o pastor desta igreja, aqueles que foram antes de nós, os irmãos, aleluia, do Coliseu Romano, que foram queimados no fogo, que foram comidos pelos leões, todos esses homens, crentes que estavam atravessando a Europa naquele tempo, quando o navio Titanic estava indo, aleluia, para a Inglaterra, e afundou naquele naufrágio. Diz a história que ali havia missionário, havia um pastor que colocou a sua filhinha no bote salva-vida e disse: filha, vai que o papai vai ajudar as pessoas. E quando aquele navio começou a afundar, aquele pastor dizia: quem quiser salvar a sua vida, aceite a Jesus como seu salvador. Quando a trombeta de Deus tocar, não importa onde estiver, não importa se está na água, se está no fogo, quando Deus dá uma palavra de ordem, ela tem que ser executada. Os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Paulo tinha tanta certeza que Jesus vinha naqueles dias, que ele disse: e nós os que estivermos vivos, ele se colocou no meio, seremos transformados em um abrir e piscar de olho ao ressoar da última trombeta. Quando a última trombeta tocar, você vai sentir a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. E não importa onde você estiver, aonde você estiver, você vai ser atraído pela presença de Deus para se encontrar com o Senhor. Fique de pé nesta noite. Fique de pé. As televisões não filmam esse trabalho tão grande. Mas naquele dia vão ter que noticiar o desaparecimento da igreja. Vão entrar em plantão na hora. Desapareceu um povo. E esse povo era um povo barulhento, um povo chato, que dava dízimo para pastor, que fazia tudo pela igreja, que entrava nos templos, pareciam uns loucos. Esse povo desapareceu. Lá na maternidade, no seu nome da maternidade daqui, o médico colocou a mulher em cima da maca para ter a criança. Quando abria a barriga da mulher, cadê o menino? A enfermeira acabou de olhar todas as criancinhas no berçário. Quando ela voltar, cadê as crianças? Desapareceram. Correrão e vão dizer: sofremos um ataque alienígena. Os desviados vão voltar. Cadê o tecladista? Os desviados, irmão, tecladistas vão voltar e vão dar a notícia certa. E eles vão dizer: muito em breve vai sair uma notícia que um povo de Aricé era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está esta igreja? Os obreiros daqui onde estão, que a Deus tanto pregava, elas também foram. Onde está? Onde está que não se vê? Alguém
segura, segura, segura. Levanta a tua mão para o céu. Feche os teus olhos. Seja crente, desperta. Você que está distante dos caminhos do Senhor, volta agora para Jesus. É a tua noite, é hoje. Jesus te escolheu nesta noite. Porque se você não voltar, você vai ter que dar essa notícia aqui, ó. Depois desse grande cimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando para reconciliação, mas infelizmente não. Cante o mais alto que você puder. Deus está nesse lugar. Eu sinto a presença, eu sinto a glória dele nesse altar nesta noite. E o recado dele para você é: desperta, que eu estou voltando. Desperta, que eu estou voltando. Levanta-te dentre os mortos, porque ele quer te esclarecer. Vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Pode aplaudir bem forte, Senhor.